Bom dia, nós estamos mais uma vez aqui neste canal da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu para a nossa lição da EBD. E hoje nós temos como lição a certeza das coisas que se esperam. Está baseado em Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o verso 6. Nós vamos ler esse texto, mas antes nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe mais uma vez. Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos por esta hora e muito obrigado pelo privilégio de poder participar desse estudo, desta lição. Prepare os nossos corações, a nossa mente, para que tudo que venhamos aprender aqui possa fazer efeito em nosso coração, em nossa vida, para que a nossa fé e a nossa confiança seja aumentada e a certeza que Deus tem colocado em nosso coração de uma vida melhor, de uma vida eterna, seja algo bem presente na nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Como disse, irmãos, a nossa lição ela tem como texto básico Hebreus capítulo 11, dos versos do 1 até o verso 6, e eu leio nesse momento, diz assim: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados, algumas versões dizem foram criados, pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. E o verso de número 6 fecha então essa leitura que diz assim: Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Considero que essa lição é uma das lições mais preciosas e mais interessantes, né, para nós os cristãos, para nós os crentes. Na lição anterior, nós refletimos sobre os efeitos da salvação. Mostramos que a marca da presença de Cristo na vida do salvo se mostra na prática das boas obras. E nós sabemos que a fé sem obras é morta. Então, na verdade, aquele que é salvo, ele procura servir, fazer a obra do Senhor. Assim, a redenção em Cristo produz efeitos visíveis na vida daquele que crê. Então você percebe claramente na vida daquele que crê a sua maneira, ou pela sua maneira de viver, você percebe de fato que se ele é um cristão verdadeiro ou se não é. O título da lição diz assim: a certeza das coisas que se esperam. É bom que se diga que a certeza se baseia na fé, não é? A certeza se baseia na fé. A esperança se baseia na fé. Tudo que nós vemos ou não vemos ou cremos se baseia na fé. Todavia, como aqueles que viveram sob a antiga aliança antes da chegada do Messias, como estes receberam a aprovação de Deus? Certamente foi a fé nas promessas do Senhor
que permitiu aos antigos obterem um bom testemunho. Então, isso é uma das perguntas que muitas vezes nós fazemos, né? Como que aqueles homens do passado foram redimidos, foram salvos? É pela fé. Se só em Cristo há salvação, nós sabemos que é pela fé. Tanto o que eles creram nas promessas de Deus, quanto nós hoje também nós cremos em Cristo Jesus como Salvador e Senhor e fazemos isso pela fé. Então a certeza que nós temos de que Deus existe, a certeza que nós temos de que nós vamos para o céu, a certeza que nós temos que dias melhores estão por vir para nós, o que nos espera é algo maravilhoso, nós fazemos isso, cremos nisso, pela fé. E é impossível, como diz o verso 6, é impossível que alguém seja um cristão de fato, um crente de fato, sem que ele tenha a devida fé. Por isso que o que nós precisamos e oramos, pedimos a Deus, é que Ele acrescente a nossa fé. A lição ela se divide aqui em 3 pontos, né? O primeiro ponto é a certeza do que espera e convicção do que não se vê. O autor da carta aos Hebreus quer nos mostrar que somente por meio da fé podemos realmente agradar a Deus. Porém, precisamos entender qual a natureza da fé e por que ela foi essencial para que os antigos obtivessem um bom testemunho diante de Deus. O primeiro verso do capítulo 11 é revelador. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É tudo pela fé. Então, se a gente não tiver fé, a gente não tem como acreditar ou ser alguma coisa, não é? Então, é pela fé. Então, não é uma fé simplesmente uma fé de acreditar, mas é uma fé fundamentada nas experiências que nós temos com Deus, fundamentada naqueles homens do passado, pessoas do passado, fundamentada também na palavra de Deus. Então, nós temos a nossa fé e essa fé precisa ser aumentada a cada dia. Como podemos ter uma certeza de que ainda estamos esperando, ou mais ainda, como podemos ter convicção daquilo que não se pode ver? Pergunta o autor da lição. A confissão da fé inicia com a confiança total no Deus que não se pode ver. Nós não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos. Porém, entendemos que todo o universo foi criado e estabelecido por Ele a partir do nada, como diz o texto. E nos deu o testemunho do seu ser em nossos corações. Algo que Deus plantou no coração do homem é o Espírito. E nós temos fé. Alguns têm mais, outros menos, e alguns até dizem que não tem nenhuma, mas na verdade tem. Mas a nossa fé, ela precisa ser direcionada a Deus, precisamos crer nele como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso Salvador. É bem verdade que nunca conseguiremos provar logicamente a existência de Deus, porque ele só pode ser conhecido por meio da fé. No verso 6, o autor da carta sustenta que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Amados irmãos e amigos, nós cremos em Deus não por alguma prova, muito embora as provas elas são
visíveis, mas nós não vemos Deus, mas nós cremos que Ele existe. Nós não vemos o ar, mas nós sentimos o ar. Então, da mesma maneira, nós não vemos Deus com os nossos olhos físicos, mas nós sentimos Deus em nosso coração. É uma experiência maravilhosa. Justamente por meio desta fé que os antigos venceram. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, a gente vai ver a chamada Galeria da Fé. Assim, o autor passa a elencar uma série de personagens e histórias para ilustrar essa importante verdade. A partir de Abel, filho de Adão e Eva, o autor relembra as histórias de fé dos diversos personagens do Antigo Testamento. É interessante notar que nenhuma dessas histórias estão relacionadas meramente a expressões religiosas da Antiga Aliança. Eles não alcançaram a promessa de Deus por conta da quantidade dos ritos e cerimônias, mas sim porque depositaram a sua fé no Senhor. Com efeito, outra observação importante no capítulo 11 da carta aos Hebreus diz respeito ao verdadeiro êxito por meio da fé. A maioria dos exemplos mencionados pelo autor da carta viveram e morreram em meio a enormes dificuldades. E mesmo vivendo em enormes dificuldades, eles não perderam a sua fé. Esse é o grande desafio que nós temos, A gente pensa que pelo fato da gente ter fé em Deus, crer em Deus, acreditar em Deus, a gente não vai passar por dificuldades. Mas a maior virtude do cristão é passar pela dificuldade e sair ileso do outro lado. É continuar mantendo a sua fé apesar das dificuldades. O autor também diz assim, viver pela fé não significa uma vida cheia de êxito em relação aos valores deste mundo. Muitas vezes expressamos que desejamos viver pela fé. Cantamos canções que expressam o nosso desejo, mas no primeiro sinal de lutas e desafios, desanimamos e esfriamos em nosso compromisso com Deus. Não nos esqueçamos de que um dos objetivos da carta é justamente exortar os irmãos a não esmorecerem na fé. Portanto, mesmo que não vejamos a vitória à nossa frente, sigamos confiantes, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela não se concentra em coisas tangíveis, mas ela está naquilo que Deus nos promete, naquilo que Deus aquilo que Deus tem para nós. Então, embora a gente não veja e embora a gente atravesse por momentos difíceis, momentos de tempestades, mas nós sabemos que o que está por vir é muito melhor daquilo que nós vemos. Então, não tenha fé em cima de coisas tangíveis, mas tenha fé em cima daquilo que Deus tem prometido para aqueles que o amam. O segundo ponto diz assim: Deus não se envergonha deles. Eu não vou fazer toda a leitura do texto, mas há uma parte que nos diz assim: o exemplo de vida pela fé dos heróis do passado diz muito a nós hoje, sobre onde está posta a nossa esperança. O autor da carta aos Hebreus quer nos mostrar que a fé nos orienta na direção daquilo que é maior, mais poderoso e que não terá fim. Portanto, aqueles que vivem pela fé desejam uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Se na compreensão mundana, ou do mundo, a medida do sucesso de uma pessoa é o seu poder, o seu dinheiro e a obtenção máxima do prazer,
Na compreensão daquele que vive pela fé, o sucesso é alcançar a promessa celestial e viver para sempre com o Senhor. Essa é a tranquilidade que nós temos, por exemplo, quando alguém que nós amamos, seja parente, seja amigo, seja um conhecido, essa pessoa morre, mas morre em Cristo. Então isso nos dá a segurança, nos dá a certeza de que para onde ele foi é um lugar muito melhor do que este mundo. E assim também acontece conosco. A nossa esperança é essa, né? Nós esperamos um lugar muito melhor, uma cidade preparada pelo Senhor Jesus para nós. Assim, lembremos das palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 2 e 3. Ele diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Devemos nos perguntar de que valores está cheio o nosso coração. Muitas vezes nós somos tentados a compreender que a bênção de Deus está relacionada com os prazeres desse mundo, com o dinheiro que nós ganhamos, com o poder que nós alcançamos. Porém, à luz do capítulo 11 da carta aos Hebreus, a bênção de Deus está entre aqueles que almejam uma pátria superior, onde habita a justiça. Para essas pessoas, a esperança não está naquilo que se perderá com o tempo, mas naquilo que é eterno, assim como o Senhor é eterno e por isso ele não se envergonha dos seus. Glória a Deus por isso. Então, a nossa vida deve ser uma vida de luta, uma vida de trabalho, uma vida de esperança naquilo que está por vir. Porque a Bíblia diz que o mundo passa as suas concupiscências, nós passamos por vários problemas, mas a palavra de Deus, ela persiste, ela dura para sempre. E é nessa confiança e é nessa esperança que nós vivemos. Então vale a pena perseverar, vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena colocar nele toda a nossa confiança. E apesar de sermos quem somos, Deus não se envergonha de nós. Deus não nos trata com desprezo. Deus, ele nos ama e ele quer que nós o sigamos e ele quer coisas melhores para nós. O capítulo 3 é o último capítulo desta lição. Diz assim: o mundo não era digno. Contudo, aqueles que têm a esperança no céu não passam por esse mundo sem serem hostilizados por aqueles cujos valores são deste mundo. O autor da carta aos Hebreus afirma que alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram atingidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Volto a repetir, o mundo não era digno deles. Mas aqueles homens e aquelas mulheres, né, que deram a sua vida, e até mesmo hoje, pessoas que ainda estão sendo mortas
por causa da sua fé em Cristo, pessoas que ainda hoje estão sofrendo porque ainda mantêm a sua fé em Cristo, elas são maltratadas de alguma forma, de algum jeito. Existem discriminações, existem pessoas que para defender ou simplesmente fazer acusações contra os cristãos, pessoas que odeiam a fé, odeiam a Bíblia, odeiam os crentes, pessoas que odeiam Jesus, isso ainda existe. E, infelizmente, a gente sofre por esses problemas. Eles enfrentaram toda sorte de ataques e provações, mas, pela fé, suplantaram barreiras, venceram desafios e fecharam a boca de leões. Que grande lição podemos aprender com esses heróis do passado? Suas vidas inspiram nossas ações enquanto ainda peregrinamos neste mundo, diz o autor. Ademais, que lindo legado de fé deixaremos para as futuras gerações, se estas disserem que o mundo não era digno da nossa existência. Então, assim como nós dizemos que no primeiro século, né, e também alguns anos seguintes, aqueles homens que sofreram, que deram a sua vida, não eram dignos desse mundo, nós também esperamos que a geração futura olhe para nós, se orgulhem de nós e também possam pensar nisso, que nós também não éramos dignos desse mundo e já estamos com o Senhor. E possam se alegrar, assim como nós nos alegramos com o passado, e possam se inspirar, assim como também nós nos inspiramos na igreja do passado. Portanto, enquanto esperamos a concretização da promessa de Deus, reflitamos sobre nossa vida e o quanto temos investido o nosso amor, o quanto temos investido o nosso tempo, enquanto temos investido a vitalidade das coisas concernentes ao reino de Deus e enquanto temos investido até mesmo os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Isso diz muito sobre o que aspiramos e onde está posta a nossa esperança. O mundo não merecerá aqueles cujo coração está firmado nas coisas celestiais, convictos naquilo que aqui não se pode ver, aquilo que não podemos ver. Nós não podemos ver com os olhos físicos, com esses olhos, né, como diz alguns, que a terra há de comer. Mas nós vemos a Deus com os nossos olhos espirituais. Nós sentimos Deus na nossa vida com os nossos olhos espirituais. Nós percebemos a ação de Deus e a presença de Deus em todos os lugares. E é interessante porque mesmo que o nosso coração é enganoso, né, como diz a Bíblia, e mesmo que a gente não sinta, Deus está presente, Deus está junto, Deus está na nossa vida, nos ajudando, nos incentivando, nos motivando a continuar a nossa carreira. Para a gente pensar e agir, o autor da lição nos deixa aqui uma pergunta e diz assim: você tem fé para crer nas promessas de Deus? E eu acrescentaria aqui: você tem fé suficiente para crer nas promessas de Deus? Porque a nossa fé é muito pequena, né? A Bíblia diz que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, nós faríamos coisas maravilhosas. Então, que nós peçamos a Deus para que Ele acrescente a nossa fé, porque é a fé que faz com que tudo aconteça. É a fé que a gente faz enxergar as coisas de Deus, é a fé que a gente vai enxergar Deus em nossa vida, e essa é a certeza que nós temos, como diz o título da nossa lição, é a certeza das coisas que se esperam. Nós não temos fé naquilo que vemos, porque naquilo que vemos não é fé.
Fé é a gente crer, a gente acreditar, a gente colocar o nosso coração, a nossa vida naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não consegue enxergar com os olhos carnais, mas nós enxergamos com os olhos espirituais. Finalizamos aqui, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe acrescentando a fé no seu coração. Um abraço a todos e, mais uma vez, um bom dia.